Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camille e hoje estamos iniciando nosso primeiro vídeo no nosso canal. Chama-se Papo Cultural. Bom, vamos iniciar com uma série que está dando o que falar. E vamos ver se vocês descobrem a série que nós vamos falar agora. Pelo trecho da música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Isso mesmo! E vamos iniciar falando sobre a coisa mais linda. A série está dando o que falar. Ela retrata o período histórico do final da década de 1950 e início da década de 1960. Inclusive, um dos capítulos da série ele demonstra a virada de ano novo de 1959 para 1960. É uma história bastante interessante, ela gira em torno de 4 mulheres. Como já foi dito, a série gira em torno de 4 mulheres. A primeira, a principal, é a Malu, que é vencida pela Maria Casadeval, que é uma paulista que vai para o Rio de Janeiro em busca de construir um restaurante com seu marido. Só que lá ela sofre um golpe e assim fica sozinha. A outra é a Adélia, vivenciada pela Paty de Jesus, que é uma mulher negra e que sofre preconceitos. Na série ela inicia trabalhando como empregada doméstica para uma idosa, só que a idosa a destrata muito. A outra é a Lígia, vivenciada pela Fernanda Vasconcelos, que é uma mulher típica brasileira, que é casada com um homem rico e que essa questão da riqueza era muito comum, né? E ela tem um sonho de construir uma família. E por fim a Teresa, que é vencida pela Mel Lisboa, que é uma mulher moderna, que tem um casamento também, digamos, moderno, e que está à frente do seu tempo. E ela trabalha como editora de uma revista feminina. Bem, cabe salientar, né, que a Malu e a Lígia, elas vêm da cidade de São Paulo, né? Os pais delas eram pessoas ricas lá da cidade de São Paulo. E, no caso, a Teresa, né, ela tem uma visão assim, mais moderna da sociedade, inclusive uma visão mais crítica demonstrada no trabalho dela, inclusive, possivelmente porque ela morou na França por muito tempo. Então, pode ter tido ali uma cultura diferenciada e por isso que a novela reproduz ela de uma forma mais moderna no decorrer aí da história da série. Portanto, esse fato da Teresa ter vivido na Europa, em uma sociedade mais evoluída, pode ter levado ela a ter essa visão mais evoluída da sociedade, menos machista e menos conservadora, que é levado assim para suas escrituras no jornal e pelas suas atividades, inclusive no dia a dia, quando ela vai ali conversar com as outras amigas, a Lígia, a Malu e as outras colegas que ela tem no decorrer da série. O outro personagem importante é o Chico, né, que ele é representado ali pelo Leandro Lima, né? Ele é um dos ícones da bossa nova. Esse estilo musical ele estava surgindo naquele período, exatamente no final da década de 50 e início da década de 60, e depois disso ele tem um boom aí na história cultural do Brasil. Então a série também ela apresenta esse início e muita música no decorrer da série, né? Já que boa parte das cenas elas acontecem em um bar, e nesse bar ocorre muita música o tempo todo e os acontecimentos vão ocorrendo ali dentro do bar. E as músicas e o surgimento aí da bossa nova vai sendo demonstrado claramente na série também. Com relação às mulheres, né, as 4 personagens, o que há de comum entre elas é a questão do preconceito contra as mulheres que existia naquela época, pois elas viviam em uma sociedade machista e patriarcal. A série ela deixa como exemplo uma cena muito interessante de uma mulher que ela precisa de vender uma joia e ela não consegue vender essa joia porque ela não tem a assinatura do marido. A mulher, naquele período da época, ela não era considerada emancipada. Nesse caso, ela tinha total dependência do marido. O divórcio, naquele período histórico brasileiro, ele não existia, vamos dizer assim, legalmente. Então, assim, era um processo em que a própria justiça e o próprio Estado colocava a mulher como submissa ao homem, o que é claramente demonstrado no decorrer da história aí. Sim, no decorrer da série também demonstra a vivência de Malu com relação a essa questão de preconceito, né? A Malu, ela queria desenvolver enquanto profissional, queria trabalhar no restaurante, queria ter sua vida autônoma, né? Construir a sua vida. Só que tinha uma dificuldade que o pai, ele acabava dificultando esse processo, né? Ela vivenciava isso na pele. Para ele, uma menina naquela época trabalhar em um bar ou ser dona de um bar, para ele era uma desonra, né? Como para a sociedade conservadora, machista e patriarcal da época. Então, assim, a mulher, ela tinha que ser, vamos dizer, bela, recatada e do lar.
ela não tinha que trabalhar, principalmente não trabalhar em um bar, o qual ela iria se relacionar com vários homens ali, uma relação estritamente profissional, obviamente, mas que naquela época isso não era algo aceito na sociedade como algo legal para as mulheres. Bom, pelo fato de ser a Era de Ouro do Rio de Janeiro, a fotografia ela demonstrava isso, pela cor clara, né, nos tons de amarelo, para mostrar riqueza, a modernidade, então tinha esse lado, né, bem claro, bem luminoso. No momento histórico representado pela série, o Rio de Janeiro era ainda a capital do país, né? E vivia todo um ambiente de riqueza, a capital estava ali, os principais políticos do país se encontravam no Rio de Janeiro, e a série também demonstra a construção de Brasília, né? Inclusive, em uma das reportagens lá da revista, é tentado retratar a história das mulheres que trabalharam lá na construção de Brasília, o que não foi aceito pela revista, no caso, exatamente pelo machismo existente naquele ambiente. Sim, e é válido ressaltar também a questão da violência doméstica, né, que foi vivenciada no casamento de Lígia e seu esposo, que acabava agredindo ela de várias formas, seja a questão de abuso, seja também a violência física. Que é abordada também na história é a questão do aborto, né, que era muito criminalizado na época, inclusive continua sendo muito criminalizado até o momento atual também. Então é uma coisa aí que foi abordada na história que é um assunto bastante interessante. Outra questão importante a ser retratado é a questão da sororidade, que é o ato de companheirismo e de parceria entre as mulheres, né? Empatia também, né? Que foi vivenciado por essas 4 personagens dessa série. O mais interessante da série é que ela demonstra todo esse machismo de forma muito intensa na cidade do Rio de Janeiro, que era a cidade mais evoluída do Brasil na época. Quando chega em São Paulo, a gente vê que esse machismo é ainda maior na relação entre o pai da Malu e a Malu, isso é demonstrado, né? Ele, inclusive, impedindo a Malu de falar com o filho em alguns momentos da história. E outros estados do Brasil que têm uma característica mais conservadora, você pode imaginar que as coisas ocorriam de forma muito mais difícil, principalmente para as mulheres, né? Que eram o sexo, vamos dizer assim, mais prejudicado nesse sistema patriarcal, machista e conservador da época. E com relação à série, né, o que a série pode transmitir? Né? Essa questão da necessidade de nos respeitar enquanto seres humanos, né? Devemos respeitar os outros devido às suas diferenças. Cada um tem sua diferença. Bom, pessoal, a primeira temporada foi incrível, né? Fantástica. E estamos aí aguardando a segunda temporada e esperamos comentar sobre ela aqui, tá? Agradecemos a atenção de vocês, espero que assistam a série e gostem dela, né? Para quem já assistiu, por favor, comentem no nosso canal para a gente poder conversar a respeito da série. Esses comentários são muito importantes para a gente, inclusive para a gente ter uma percepção aí do que vocês acharam, tanto do nosso vídeo, do primeiro vídeo do nosso canal comentando uma série, tanto da própria série mesmo que foi realizada aí e foi comentada nesse canal, que é a coisa mais linda, tá? Muito obrigado. Se inscrevam-se aí no nosso canal do YouTube, né? Curtam a nossa página no Facebook, acessem também lá no Instagram também, Papo Cultural, e a gente aguarda vocês aí, aguarda os comentários de vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.